Boa tarde, galerinha do terceiro ano A e terceiro ano B. Aqui quem fala é tia Bianca. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, tá? Hoje vamos iniciar o livro 7, tá bom? Então todo mundo pega aí o livro 7, certo? E o nosso conteúdo de hoje é unidades de medidas e vamos ver a medida de comprimento, tá? E vamos iniciar hoje com o metro. Então, quando foi que o homem começou a medir, a verificar a altura, o comprimento e a largura das coisas, tá? Então, desde que nós, humanos, a gente começou a construir pequenos objetos e casas, tá? A gente sentiu a necessidade de medir um comprimento, tá? Então, desde quando a gente começou a construir algum objeto, alguma cadeira, mesa, utensílio, a gente viu essa necessidade de começar a medir o seu comprimento, ou seja, quanto vai ser a medida daquele objeto, daquela coisa, daquela casa, tá? Logo no os nossos antepassados, tá? Eles utilizavam, tá? Eles tinham a ideia de medir. Por exemplo, eles começaram a comparar, por exemplo, um peixe, tá? Então, eles viam qual era o peixe maior e qual era o peixe menor. A caverna, por exemplo, eles escolhiam uma caverna que ela fosse, né, maior, mais alta, que coubessem, tá? Toda a comunidade ou a família daquela comunidade. Então, há muito tempo, os seres humanos começaram a comparar e a medir as coisas, tá? E lembrando que medir algo, tá? Quando a gente mede algo, a gente faz o quê? Comparações, tá? Então, que para medir alguma coisa, a gente tem que fazer comparações. E fazemos comparações e algumas partes do corpo humano, tá? Como é que a gente vai medir algo? A gente utilizava parte do corpo humano nessas comparações. Por exemplo, a mão, né? O palmo, o pé, tá? O cúbito que é da mão até o cotovelo, o passo e a polegada, tá? Então, essas foram algumas partes do corpo, tá? Partes do corpo que eram utilizadas nessas medições, tá? Do comprimento de alguma coisa. Por exemplo, se eu queria medir um pedaço de um galho para construir algum objeto, aí o homem ia medir com o palmo, tá? Quantos palmos tinha aquele galho? Quantos palmos tinha a caverna? Palmos não, tá? Quantos passos tinha aquela caverna? Então, quantos passos tinha aquela área de plantação? Só que aconteceu algumas coisas, tá? Algo deu errado. Por que deu errado? O problema nessas medições aparecia quando pessoas com palmos de medidas diferentes tentavam medir o mesmo objeto. Então, se tinha um objeto, por exemplo, lá um galho, tá? Vamos usar como objeto de medida o galho. Se tinha um galho, se eu fosse medir com o meu palmo, por exemplo, ia dar 5 palmos. Mas se um homem, tá, maior, fosse medir aquele galho, daria 6 palmos, 7 palmos, e isso ia variando de acordo com a pessoa. Por quê? Porque as pessoas elas têm tamanho diferentes, certo? Elas têm a mão diferente, então provavelmente o tamanho do palmo será diferente. Então, para mim, aquele galho tinha 6 palmos ou 5 palmos. Para outra pessoa, tinha 6, 7, tá? E se a pessoa fosse com a mão maior, que para mim tinha 5, para outra pessoa tinha 3 ou 4. Isso ia variando de pessoa para pessoa. Tá? Então, chegamos no metro, tá? Então, por essa razão, tá? Com o passar do tempo, foram várias as tentativas de criar uma unidade de medida padrão, tá? Para medir e comparar esses objetos, um local, um espaço, tá? Então, várias tentativas de criar uma unidade de medida padrão foram feitas, até que foi inventado o metro.
Então, o metro é a principal unidade de medida de comprimento, tá? Então, a medida de comprimento de um metro é usada em grande parte do mundo. Então, ela é uma medida universal, tá? Em grande parte do mundo, utiliza o metro como medida. E como é que a gente verifica, tá, o metro? Tá? Um metro equivale a 100 centímetros, tá? Então, os centímetros, tá? Tá? Então, geralmente, uma régua que vocês têm em casa, ela tem o quê? 30 centímetros, que a gente vai estudar sobre o centímetro na próxima aula de matemática, tá bom? Então, o metro, ele é utilizado como medida universal. Tanto é que quando a gente vai verificar, tá, a nossa altura, a gente usa uma régua ou uma trena, dependendo do tamanho da régua, tá? Tem vários modelos de régua. Essa régua de 30 centímetros, a gente utiliza para trabalhos escolares, é uma medida meio que básica, tá? Mas também tem a trena, eu acho que todo mundo já viu uma trena, que ela é utilizada em construção civil, tá? Por arquitetos, engenheiros e todo mundo tem uma trena em casa, tá? Então, para medir a nossa altura, a gente pode encostar na parede, colocar a trena, o comecinho da trena embaixo e levantar a trena até a nossa cabeça, tá? E a gente consegue medir a nossa altura, tá bom? Pode medir também a largura de uma coisa usando a trena, tá? Como objeto de medida, tá? Lembra que lá, quando a gente estava vendo as massas, a gente utilizava a balança como objeto, né? Como um instrumento de medida, tá? Nós vamos conhecer os nossos instrumentos de medidas lá quando formos estudar os centímetros, tá bom? E aqui na página 82, a gente tem aqui para fazer uma questão estimativas, tá? Lembrando que os exercícios de aplicação, tá? Da atividade, que seria para medir, tá? Objetos na sala de aula, a gente não tem como fazer, tá? A tia levar para vocês uma medida, tá? De 1 metro, uma fita de 1 metro, e a gente ia fazendo comparações de alguns objetos da nossa sala, tá? Mas como a gente está no momento de aulas remotas, a gente vai responder a questão 6. Vocês respondem a questão 7 em casa e no final dessa aula a gente vai ter um desafio. Então, bora aqui. Na página 82, tá? Tá pedindo na sexta questão. Faça uso da estimativa e complete as frases com as palavras maior ou menor. Lembrando que a gente pode estimar, tá? Não é uma medida real. A estimativa, a gente olhar para aquele objeto ou aquela situação e estimar, tá? Ver quanto a gente acha que aquela coisa pesa ou mede, qual a medida da massa, da altura ou do comprimento, tá? Então, aqui na letra A, vamos lá. Um carro real tem o comprimento maior ou menor que 1 metro. Então, um carro do tamanho real, tá? Um carro de passeio que a gente utiliza, tá? É um carro comum. Tem um comprimento maior ou menor que 1 metro? Então, pause aí. Vamos lá. Maior que 1 metro, né, gente? Então, o carro, ele é maior que 1 metro. Letra B. A distância entre duas cidades é maior ou menor que 1 metro? Dá uma pausa aí e vamos responder. Dá play agora. Maior que 1 metro, né, gente? A distância de duas cidades é maior que 1 metro, tá? Então, se a gente comparar Rio Largo com Maceió, sua distância é maior que 1 metro, tá? Letra C. O comprimento da capa do seu livro de matemática é
maior ou menor que 1 metro? Então, a gente olha aí o livro da gente de matemática, tá? O nosso livro 7. Ele é maior ou menor que 1 metro? Ele é menor que 1 metro, tá? Então, conferir as respostas, tá? E agora vamos para o nosso desafio. Então, eu e Telu, a gente quer saber qual é a sua altura, a altura de vocês. Então, com a ajuda dos seus pais ou responsáveis, descubra a sua altura e envie no grupo da turma. Então, depois que vocês realizarem as atividades propostas, tá? Vocês vão, com a ajuda dos seus pais, do irmão, do responsável, tá? Medir o seu comprimento, a sua altura e enviar lá no grupo, tá? No grupo da turma. Coloca o nome e do lado a sua altura. Estou ansiosa, tá? Eu e Tia Lu, nós estamos ansiosas para ver a altura de vocês, para descobrir a altura de vocês, tá certo? Então, muito obrigada pela atenção. Boa aula e até mais. Beijos!